Minha esposa. Ela tá morta? Sim. Ela fez um monte de pequenas coisas que eu nunca notei, até que ela se foi. Como manter contato com as pessoas. Esses são seus? Meus vizinhos. Ela sabia o aniversário de todo mundo. Sabe o que eu queria? Que pudesse fazer aquela viagem de novo. Seríamos um pouco mais cuidadosos. Para quem curte cinema nacional, trazemos uma variedade de filmes todos completos, licenciados com a melhor qualidade de som e imagem. Tem novidades toda semana, de diversos gêneros: comédias, drama, suspense, documentários e o melhor, tudo isso grátis. Tá esperando o quê? Se inscreva já para não perder as novidades que chegam ao canal. E não esquece de compartilhar com os amigos. Dentro de 30 segundos, os destaques finais do Jornal da Manhã. Trabalhador, trabalhadora. Eu fui um dos reféns nesse dia 10 de dezembro, aniversário de Londrina. 21 graus e 3 décimos. Porque nós não viemos do tempo ruim, que nós passamos isso, aquilo. Não foi a minha infância em si. Foi aquela coisa de descontentamento com a forma que estava acontecendo no país. Não. Essa pessoa até que fez o levantamento depois, né? Foi o Henrique, no caso, ele deu alguns dados. Eu não quero deixar aqui minha imagem de bonzinho, tá? Sendo que eu devo ser tratado como qualquer um outro elemento que cometeu um crime até. Lembro-me que entrei no Banestado pensando em encontrar pouca gente e dou de cara com uma multidão deitada com a cara no chão. Minha gente. Fingindo, não mostrei aos assaltantes minha surpresa, mas fiquei apavorado. Hoje digo que fiquei apavorado, amedrontado. Não vou repetir a história que me levou a pedir para entrar no Banestado. Não vou. Somente recorde esse dia 10 de dezembro como o dia de cão. Dia do aniversário de Londrina. Assaltando e trocando de ônibus, eu e os reféns e os ladrões chegamos ao estado de São Paulo, depois de 2 dias de uma viagem cheia de percalços. Vi que o medo faz a pessoa fazer xixi nas calças. Vocês pensam que não, mas faz. Como ocorreu com um pobre motorista de ônibus. Vi então o comandante do 5º Batalhão, que também era refém, amarrar soldados policiais militares uns aos outros e com a metralhadora retirada deles, um dos ladrões destruiu uma viatura. Eu vi. Vi, minha gente, como somos pequenos quando o perigo se apresenta. Parece que tudo corre como um sonho. Apenas sentimos a realidade quando nos acordamos do pesadelo. Eu estava lá. Eu estava naquele fatídico dia 10 de dezembro, quando assaltaram o Banestado. Naquela época, Londrina parecia calma e o governo do estado deixou o ônibus partir com os reféns e os ladrões. No dia seguinte, fomos pegos em São Paulo, entre muitos tiros dados pela polícia e nossa consciência de que fomos duplamente vítimas, nós reféns. Da polícia que quase nos matou e dos ladrões que nos obrigaram a ir com eles. O meu abraço aos amigos reféns do Banestado. Trabalhador, trabalhadora, pense nisso!
princípio, era a Mata Virgem. Um imenso tapete verde, cuja flora variada já revelava a pujança do sol. Foi só nos fins do século passado que se iniciou o povoamento do norte do Paraná, quando os pioneiros, transpondo o rio Paranapanema, formaram as primeiras fazendas na região de Ourinhos e Cambará. As terras virgens recebiam as primeiras mudas de café. O desenvolvimento veio rápido. Em 1922, eram lançados os trilhos que iriam ligar, através do trem, o Paraná com São Paulo. Foi nessa mesma época que um nobre inglês, Lord Lovat, considerado uma das maiores autoridades internacionais em geologia, visitou a região. Jamais vira terras tão ricas, confessou entusiasmado ao retornar a Londres. Do seu entusiasmo transmitido aos amigos, surgiu a Brazil Plantations, uma empresa que se dispunha a colonizar aquela área no Planalto, entre os rios Paranapanema, Ivaí e Tibagi, compreendendo uma extensão superior a 500 mil alqueires. Ali iria surgir Londrina, cujo nome era uma homenagem aos desbravadores da região. Parte desse marco o extraordinário plano de colonização e povoamento do norte do Paraná. Para ali afluem japoneses e alemães, mineiros e gaúchos, nordestinos e a própria gente do sul do Paraná, pois Londrina abria os braços para todos. A 3 de dezembro de 1934, por decreto estadual, Londrina se transformava em município com sua área desmembrada de Jataí. A instalação oficial ocorreria no dia 10 de dezembro. (10 de dezembro de 1969). 35 anos depois, Londrina, a segunda cidade do Paraná, já não lembra com seus 250 mil habitantes o pequeno núcleo do passado recente. As velhas casas de madeira cederam lugar aos modernos edifícios. O asfalto sepultou a poeira vermelha e a energia elétrica semeia indústrias. Capital mundial do café, sua agricultura, contudo, é diversificada, com lavouras expressivas de arroz, milho, mandioca, feijão, uva, menta. Londrina. A situação ocorreu no dia 10 de dezembro de 87, aqui em Londrina, e parou a cidade na época. 7 homens invadiram a agência bancária no centro da cidade e mantiveram mais de 300 reféns por cerca de 7 horas. Os bandidos exigiam 30 milhões de cruzados e, ao final do assalto, fugiram com o valor e 14 reféns.
Londrina, alguns anos atrás, era uma cidade em que mal se via, no centro aí, né, alguém pedindo esmola. Eu não sei se isso se devia ao fato da cidade esconder as suas mazelas, não é? E parece que ela tem uma configuração a favorecer, né, esse processo. Mas a verdade é que, quando eu cheguei aqui no final dos anos 70, não é, para trabalhar na UEL, me chamou a atenção, né, de não se ter, né, alguém pedindo esmolas, né, no centro da cidade. Londrina e violência era uma coisa que eu não via quando era menino. Porque havia tanto dinheiro que não era preciso ser violento para roubar. Você era punguista, você jogava o jogo da vermelhinha, você era um camelô que vendia coisas na rua, você era jogador de baralho, você era prostituta ou gigolô. Então havia muitas formas de ganhar dinheiro meio ilicitamente sem precisar usar da violência. São crimes de outra né, de naturezas diversas, assim, né? Crime entre colonos, crimes de honra, né, crimes mais vinculados, né, a essa relação cotidiana, né, menos esse crime patrimonial, né, do assalto, do roubo. A violência passou a existir quando, depois de 75, a cidade se viu recebendo o êxodo rural, que montou 5 conjuntos, aí muita gente procurando emprego, gente desempregada, já havia gente pobre que não tinha como solucionar suas coisas, a não ser através da violência. Aí que começou a haver assaltos. Sabe, eu me lembro que não havia assaltos na cidade. Um banco ser roubado é coisa que só se viu mesmo na década de 80. Eu acho que existiu uma geração, né, de trabalhador no Brasil que sofreu duplamente, né? Primeiro com o êxodo rural e a falta de qualificação, né, para um trabalho melhor remunerado, né, na cidade. E com a crise, né, dos anos 70 e 80, principalmente dos anos 80. Então havia ainda uma retomada de normalidade institucional no Brasil, mas não estava ainda certo, é tudo muito, muito indefinido ainda, como nós estamos vivendo agora, nessa indefinição institucional, né? A verdade é que o Brasil, neste momento, trazia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, um entulho, não só no que diz respeito ao campo constitucional, como ficou conhecido como entulho autoritário, mas um entulho também que vinha da economia, na época, principalmente da sua crise, marcada aí, configurada aí pela chamada dívida externa, né? E por um processo inflacionário difícil de ser contido. Aqui estamos no Novo Bandeirantes ainda, essa aqui seria a avenida principal, né? A Avenida do Comércio, a Avenida aí dos Botequim. E aqui, por aqui, é onde que, né, o pessoal que era trabalhador rural ou viveu a crise dos anos 70, né, o milagre econômico dos anos 70, na verdade, acabava indo para trabalhar depois, né, da cafeicultura, do fim da cafeicultura, o pessoal se tornou boia fria. Então, isso aqui durante muitos anos, né, foi um bairro que forneceu mão de obra, né, para as plantações de algodão aqui da região. Foi uma geração que cresceu assim, praticamente sem nenhuma perspectiva, né, tanto de qualificação como também de renda. Eu era um garoto problemático, porém um cara meio lunático. Como você mais quer te ver, como você mais quer te ter. Pelas esquinas em qualquer lugar, na rodoviária ou no potiguar. Na zona leste da cidade, na leste-oeste da fraternidade. Na rocha tombo, museu de artes. Londrina foi uma cidade, né, planejada, né, e dentro de um projeto agroimobiliário, então era, em princípio, para ser uma cidade meio rural, cidade de serviços, né. Já iniciou, vamos dizer, dando errado, né, porque após a construção da linha de trem, você já dividiu a cidade, né, entre
estava debaixo da linha do trem e acima da linha do trem. Nossa região aqui, que era uma região agrícola, né, conhece esse êxodo rural a partir dos anos, né, meados dos anos 60 e durante, né, anos 70 e 80. E foi a época que surge também, por exemplo, aqui, né, em Londrina região, surgem os chamados programas de pinga-sangue, né? No caso, o Cadeia. E ele ajuda a criar essa cultura, né, de medo, de violência urbana, né? Essa ideia do justiçamento, mas também a ideia do herói bandido, né, vamos dizer assim. Quando eram umas 10h30, por volta disso, eu pedi pro meu chefe, eu preciso ir no banco fazer um serviço, assim, você pode me liberar antes? Eu estava com uma viagem marcada com a família, lá para a praia, e aí eu tive que correr ao banco para pagar o imposto. Eu de manhã recebi o pagamento, aí eu falei, no horário do meu almoço, eu vou descontar esse cheque. Estava de passagem, que eu era jogador profissional, estava fora da cidade, e eu vim fazer a operação no banco. Eu estava dentro do banco, eu estava pagando um boleto do cartório para casamento, né? E eu estava na fila. E eu queria tirar dinheiro para comprar ingresso para o show da Rita Lee, que ia acontecer na cidade, no sábado e domingo, e eu precisava sair rápido, então eu saí antes e entrei. E esperei a fila, o banco estava cheio. Era um dia de pagamento, o dia 10 é um dia tradicional de pagamento, lotada a agência. Um pouquinho depois que a gente entrou, que eu estava na fila, conversando com colegas que chegou, eu já ouvi o tiro. Daí eles entraram, fazer esse assalto, deu uns 3 tiros e entrou todo mundo correndo. Todo mundo escutou, parece que um tiro na porta do Banestado. Eu acho que era um tiro, foi um barulho muito forte. E já vozes gritando assim, todo mundo no chão, é um assalto, todo mundo no chão, foi um pavor. E eles entraram meio grosso, meio estúpido, sabe? Depois eles acalmaram um pouco. Porque quando eles entraram, eles atiraram no guarda na porta, né? Então a turma já ficou meio cabreiro, ficou com medo, né? Naquele tempo, por exemplo, o guarda que ficava na porta, ele era mais um porteiro do que um segurança, né? Ele ficava ali, sabe, aquela arma ali, ele não estava preparado, sabe? Não é um sujeito que estava preparado, não tinha a vivência de observação, de alerta e de reação pronta que se exige no segurança. Tanto que esses caras foram entrando, eles tiraram o revólver do guarda, o guarda deu uma reajozinha, eles atiraram no guarda, né? E imediatamente 300 pessoas agacharam e ficaram no chão. Inicialmente eu olhei de lado, achei estranho, falei, o que está acontecendo, né? Parecia uma coisa surreal que estava acontecendo, e vi que era assalto mesmo, só se jogando no chão, agachando, todo mundo fecha, deita no chão, não olha, não é para olhar, não sei o quê. E nisso eu preocupado com o meu cheque, né? Falei, gente, morava em República, quer dizer, era o salário de contato, falei, não vou perder, agora vou perder até o show, inclusive. Caí em cima do cheque, fiquei lá deitado um tempo. Aí, na hora que aconteceu, a gente não percebeu que era assalto, que é muito barulho, estava lotada a agência. Até a gente perceber que era assalto, levou um tempo. Aí o povo já estava voltando tudo para o fundo, né? Teve gente que conseguiu subir. Aí fui saindo devagarzinho, subi no andar superior. Aí falei para os caixas jogar o dinheiro dentro do lixo, jogar papel em cima, né? Que a agência estava sendo assaltada. Na sobreloja dava pra gente avistar o térreo. E eu tinha costume de pegar a bolsa no armário para ir almoçar e dar uma olhada para ver como que estava o movimento. Numa dessa eu olhei e vi umas pessoas com metralhadora. Aí eu falei pro meu chefe, Paulo, era o Paulo Novaes, Paulo, estão assaltando o banco. Ele falou, você tá ficando louca? Falei, olha aqui o cara com uma metralhadora. Aí ele olhou e falou, gente, é verdade. Aí a gente saiu, todos nós saímos correndo, subimos por dentro da agência, tinha uma escadaria que na gerência regional, que era no primeiro andar. E a gente subiu a escada e cada um entrou numa salinha, eram salinhas com divisórias, e tinha chave.
Então, onde coube, a gente entrou e se trancou e ficou ouvindo barulho. E o pessoal que trabalhava no sobreloja já reuniu o pessoal e pediu que subissem. Que não era para ficar ali, que ali era muito visado, que na sobreloja tinha visão, né, onde ele estava. E quando a gente deu uma espiada lá embaixo, só viu o pessoal de bruço deitado, que foi o pessoal que teve pior sorte do que a gente, porque tiveram que ficar o tempo todo deitado de bruço, com a cara para o chão, que não podiam olhar para eles, né? Eu era o gerente geral da Agência Centro de Londrina. Quando eu saía para o almoço, que nós usávamos um blazer, ao sair, nós já escutamos estampidos de tiros e aquele barulhão dentro do banco. Porque eles deram um tiro, apavorou todo mundo e só se via barulho deles mexendo nos 30 caixas que tinha, que eles iam pegando os dinheiros dos caixas. Causou um transtorno, um clima terrível. E por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã, houve um comunicado de uma pessoa que trabalhava no Armarim Paulista, dando informação de que acabava de ser assaltado o Armarim Paulista da rua Benjamin, ao lado do terminal, onde os assaltantes só queriam levar armas e munições, armas de caças, revólver, e em seguida se evadiram e não sabiam em que carro nem nada, só deram essa informação para a gente. Não era comum se assaltar, levar armas, levar munições, assim, simplesmente por levar. Então, provavelmente, eles estavam programando alguma coisa maior. E realmente foi o que aconteceu. Em poucos minutos, em questão de meia hora, 20 minutos, eles deram entrada no Banestado. Através do telefone 190, os nossos telefonistas receberam uma ligação de uma pessoa que estava no interior do banco, dando informação que os assaltantes acabavam de ter entrado no banco, dando voz de assalto. Como as viaturas já estavam todas pré-avisadas do assalto ao Armarim Paulista das armas, as viaturas já rapidamente se deslocaram para o local. Uma viatura chegou ao local, a viatura na época, Capitão Ramos, e chegou até a dizer que não estava acontecendo nada, porque no momento que ele chegou na frente do banco, os assaltantes estavam no fundo, tentando pegar dinheiro, tentando pegar o dinheiro do banco para se evadirem. E a preocupação que me passou na hora foi assim, acelera. Tipo assim, vontade de falar, ó, vai rápido, daqui a pouco chega a polícia. Se chegar a polícia, todo mundo vai estar ferrado lá dentro. E não deu outra. Passou acho que uns 10 minutos, começa a ouvir barulho de sirene na frente. Aí nós vimos que a coisa, eu pelo menos percebi que a coisa ia se estender, ou ia ficar muito complicada. E na verdade o que passou a sensação era de um medo. Por incrível que pareça, o medo da polícia. Da polícia chegar, entrar com aquele monte de gente, criança, mulheres lá dentro, ia virar uma carnificina aquilo, se fosse alguma coisa assoberbada, sem controle. Eis que alguém no batalhão, me parece que o oficial de dia, o tenente, me procura e diz, capitão, olha, em Londrina estamos vivenciando uma situação de segurança pública extremamente grave. Falei, mas o que houve? Ele disse, 7 assaltantes invadiram o Banestado, lá no Calçadão, na agência regional, e dominaram 300 clientes, estão todos deitados no chão. Está um caos. A polícia militar, a polícia civil cercou o banco e está lá um desastre. Eu imediatamente pedi que o motorista me levasse ao local, na condição de oficial da polícia militar, tive acesso à entrada pelos fundos e gritei quem estava liderando aquele assalto, o que eles queriam para resolver a situação e liberar os reféns. Apareceu um dos assaltantes, até então eu não sabia quem era, e me disse, eu não vou negociar com você, eu quero negociar com o coronel, com o comandante do batalhão. Eu recebi um telefonema de um investigador de polícia de que estava ocorrendo um assalto na agência Centro do Banestado. Imediatamente nos deslocamos para lá e adentramos pelo fundo do estacionamento do banco. E chegando ali, tinha uma multidão de gente. E logo, imediatamente, o Dr. Laertes, um advogado, saiu de dentro do banco dizendo que os assaltantes exigiam a presença de um delegado e do coronel da Polícia Militar. Bem, eu como delegado adjunto da cidade, era minha obrigação adentrar dentro do banco. Tocou o telefone. Cotelo, estão assaltando a agência Centro. Mas nesse tô assaltando, já fazia uns 5 ou 10 minutos que aconteceu isso. Já estava assim de gente no frente do banco. Eu não consegui chegar na frente do banco, dei a volta pelo fundo.
coronel se deslocou imediatamente para o local e ali chegando determinou-me que entrasse com ele à agência do Banestado. Aí o coronel falou, vamos entrar? Vamos. Eu falei, você vai? Não, eu vou. Vou ver se eu posso dar alguma ajuda aí. Era no período da manhã, que eu me lembro. Eu tive no banco, para entrar no banco para sacar dinheiro. Aí, quando estava para entrar, os caras falaram, acabou de ocorrer um assalto. Aí eu não consegui entrar, porque o povo estava tudo preso lá dentro e eles não deixavam nem entrar e nem sair do banco. Aí, quando o cara falou, tá cheio de refém dentro do banco, eu saí correndo e fui lá na Folha de Londrina, atravessei Calçadão, Praça, Catedral, cheguei na Folha e avisei o Paulo Biratã. Paulo, então assaltaram o Banestado e está cheio de refém preso lá dentro. E nessa hora que eu estava indo, eu encontrei com o delegado Vandercy e também o advogado Hamilton Laertes. Então, nós três entramos juntos. Inclusive, nós ficamos com medo do pessoal atirar. Nós achávamos que tinha alguém lá em cima do banco que poderia atirar na gente. Aí o Hamilton Laertes falou, Aníbal, é melhor você ficar por causa da máquina. Eles vão querer te tomar a máquina, eles vão te pegar. Então, eu recuei, eu não entrei. Aí os dois entraram. No que eu entrei no banco, estava todo aquele silêncio mortal, todo mundo deitado no chão, só os assaltantes de pé, cada um num canto lá, com suas respectivas armas. Ao acabarmos de entrar, fomos dominados com a arma na cabeça, determinado que sentássemos num banquinho, numa área onde estavam também os dominados, e a partir daí começamos a conversação. Mas a hora que eu entrei, imediatamente, um deles, tomei conhecimento posteriormente, que era o Barba, esse elemento chegou em mim, mandou sentar numa cadeira e falou, o senhor fica sentado aqui, e me apontando uma carabina em minha direção. Foi uma situação muito estranha, porque a primeiro momento primeiro é uma sensação de potência total, né, que você fica. O banco já ajudava essa sensação de potência, porque era um grande espaço aberto, não haviam colunas, os caixas ficavam num reservado, era uma espécie de em formato de U que ficava ao fundo do banco. Então todo espaço aberto, você não tinha como correr, se esconder, não tinha o que fazer. Se alguém começasse a atirar, você não sabia, não tinha o que fazer, na verdade. Aí eu sei que todo mundo mandou todo mundo ficar. Eu fiquei de bruço na recepção, no granito, das 11 às 2h30 da tarde de bruço. E eles passavam com a arma assim na cabeça da gente. Não ergue a cabeça, e não ergue a cabeça. Já quase 3 horas, a gente sentado, deitado ali no chão, chegou a adormecer os braços, porque você não podia se mexer. Uma que ele estava junto comigo, né? E eu não podia me mexer. Como é que você via muitas pessoas chorando, pessoas, sabe, preocupado, gente guardando aliança, guardando corrente. Quando eu comecei a chorar, eu acho que mais umas senhoras que estavam mais próximo ali também começou a chorar, chegou meio próximo e falou pra gente calar a boca. Fica quieto, não chora, que não vai acontecer nada com vocês. Eles chutavam as lixeiras, eles batiam no balcão, eles mandavam calar a boca para não fazer barulho. Qualquer movimento que você fazia, eles alertavam você. Não mexe, fica tranquilo, entendeu? Nós não vamos pegar nada de vocês, o negócio nosso é com o banco, pode ficar tranquilo. De perto ali, eles não passaram catando nada de ninguém. E a hora que ele passava com a arma assim, ele encostava a arma na sua cabeça. Não ergue a cabeça. Não olha pra mim. Não ergue a cabeça. Passava assim. Nossa Senhora, aquilo ali era de arrepiar. Esse baixinho, que eu falei que era um dos assaltantes, ele estava com um revólver e ele veio assim, próximo de mim, uns 2 metros, passando. Ele estava passando, vendo como é que estava a coisa. E próximo de outras pessoas também. Mas quando ele olhou que eu estava olhando para ele, ele disse assim, o que você está olhando aí, folgado? E deu um tiro no chão.
Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei tremendo. Eu me virei contra o chão, pus a cabeça assim, fiquei quieto, até pensei, é hoje que eu vou morrer. Cada salinha tinha telefone. E a gente, uma ou outra, ligava para casa. Ó, tá tudo bem, eu tô viva, não se preocupa. Aí eles descobriram, porque um deles subia nos outros andares e batia com a metralhadora na porta e falava, tá tudo bem aí? É para ficar quieto. Aí ele falou, tá usando o telefone. Aí eles cortaram. Aí depois a gente não tinha mais contato com a família. Eu vi e eu vi o tiro que o bandido detonou. Ele detonou assim, perto de mim, 1,5 metro do meu corpo. Ele simplesmente estava encostado numa escrivaninha, perna cruzada, com uma arma longa para baixo assim, e ali ele simplesmente puxou o gatilho, tanto que eu não me assustei, porque eu vi o tiro. Então, eu vi que não foi tiro para atingir ninguém. A gente ia convencendo o líder dos assaltantes, que não sabendo o nome de ninguém, mas sendo ele Moreno, para facilitar a comunicação, nós começamos a chamá-lo de Moreno. Foi nós que designamos Moreno, para facilitar a identificação entre os demais assaltantes, porque ele se identificava como sendo o líder dos assaltantes. Que tinha aproximadamente, acho que 7 assaltantes dentro do banco, cada um num ponto estratégico dentro do banco. E cada um ficava numa área, um numa porta, outro no outro local, outro lá em cima, outro aqui, mas ele e o Barba eram mais os principais, que eram os principais, sem dúvida, os dois. Esse Barba era mais um dos violentos. Ele tinha um tipo de mais violentão. E o Moreno era mais de liderar a situação, conversar e tentar alcançar o objetivo convencendo. Parece que era mais isso. E os outros eram mais operário da operação. Era mais executor. O Moreno é um artista, né? Aquilo que no meio policial se chama do artista. O artista é aquele que, preso, sempre arranja desculpas, sempre arranja justificativas, quer ganhar o policial, quer ganhar o escrivão, sabe? Consegue advogado de graça, é o artista, o cara que tem o dom da palavra. O Moreno tinha. E os outros não. Os outros eram simplórios, eram ingênuos, seguiam cordeiramente o Moreno. Eram fascinados pelo Moreno e pelo aquilo que o Moreno representava, que é a possibilidade de subir na vida, de ser glamouroso, de ser falante. O Moreno é um sujeito glamouroso e falante. Eu nasci em Londrina mesmo, né? Na época morava na Vila Industrial, né? Nasci no ano de 1961, né? E minha família era composta nós éramos em 3 irmãos na época e uma irmã, né? Minha mãe, meu pai. Aí nessa época mesmo, eu com a idade de 11 anos, eu fui mandado para um orfanato, né? E daí, no orfanato, que a coisa começou a tomar um rumo, né? A gente entra dentro do orfanato e tem as pessoas maiores, né? Que estão lá dentro também, que perderam a família, né? Muitos são órfãos, né? E daí, a coisa fica meio que indigesta, né? Poucas pessoas para cuidar e os maiores sempre querem prevalecer, né? Então daí, na época, eu comecei a fazer física e tinha um vizinho, né? Ele era muito viajado na época, era um marinheiro, né? Já bem de idade, falava diversos idiomas, né? E eu, através da cerca, assim, de arame, nós começávamos a conversar. Ele começou a conversar comigo, né? E me ensinou muita coisa, sabe? Né? E eu contava para ele que o pessoal, né, às vezes queria vir dar uns cascudos, prevalecer, né? Aí ele começou a me ensinar como é que eu tinha que fazer para ficar mais forte, né? E daí eu aprendi rápido, né? E foi muito viável, porque a questão da defesa em si, né? E já comecei também a defender os menorzinhos também, né? Que apanhavam sem que nem porquê, sabe? E aí amenizou o sofrimento de muitos lá dentro, né? Porque eu comecei a proteger eles. Quando eles tomaram o banco, todo mundo pensou que fosse uma super quadrilha. Aquela coisa toda. Eu me lembro de policiais, por exemplo, um policial que é perito,
perito do Instituto Médico Legal, montado lá com um rifle, com um tripézinho, um rifle de mira telescópica, montado lá num ponto, lá atrás do banco, para ver se... Enfim, a polícia fez um super aparato que ela pensava que estava lidando com super bandidos. A primeira coisa que eu fiz foi conversar, entrevistar os taxistas. Os taxistas das proximidades onde ficava a agência do Banco Banestado na área central da cidade, foi saber dos taxistas se eles tinham visto algum veículo deixar os assaltantes ali nas proximidades. Se havia algum carro estranho nas proximidades aguardando os assaltantes. Os taxistas afirmaram que nunca, não tinham visto, desde a madrugada, nenhum veículo de outro local, a não ser de Londrina, e também não teriam visto nenhuma movimentação de carros aguardando, com outras pessoas dentro, aguardando que eles saíssem da agência bancária. Pela experiência, eu imaginei o que poderia ter sido, então. Que a quadrilha não era especializada em assalto a banco. Porque eles entraram sem um apoio técnico que não tinha, que era, nesse caso, o veículo ficaria guardando os assaltantes do lado de fora da agência, é o que eles se chamam na gíria policial de cobertura. Eles não tinham cobertura. Mas, ao que me parece, eram assaltantes que parece que teriam decidido cometer o crime pela primeira vez. Esse líder de São Paulo tinha uma maior liderança, mas arrebanhou para participar do grupo dele um pessoal aqui do Bandeirantes, o Novo Bandeirantes, por aí, pessoas que não eram dadas ao delito, pessoas, de certa forma, até simples, e que entraram no oba-oba na crença de ficar rico, resolver sua situação. Parece que era mais isso do que um comportamento de assaltantes. Você vê o amadorismo, né? Eles chegam de táxi. Suponhamos que tudo dê certo. Eles entram, conseguem surpreender todo mundo, pegam dinheiro rapidamente, o que já seria difícil pelo despreparo dele, pegam dinheiro rapidamente, né? E saem. Saem e vão para onde? Tomam que carro? Eles não tinham motorista com carro esperando lá fora. Eles não tinham plano de fuga. Eu era o primeiro caixa e a outra minha amiga do outro lado. Então, as duas. Aí o Moreno queria o gerente, não aparecia. Aí o Moreno falou, eu vou começar a atirar aqui dentro, atirar em nós. Não sei em quem que eu vou acertar. Ele falou, vou atirar. Eu achei que eu ia morrer com uma bala nas costas. Essa hora eu achei. Me apontou 2 armas, assim, de cara a cara. Seu gerente de merda, o senhor dá esse dinheiro para nós desocuparmos a sua agência aqui. Desmaiei. Não tinha como concentrar em nada. Você perdeu todo o poder, ameaçado, de arma, de grito, porque virou um barulho, mas um barulho tão grande dentro da agência que você não escuta nada. Meu sistema psicológico estava arrasado. Eu não tinha a mínima condição de participar daquilo, porque te desmontou todo o emocional teu, eu não tinha condições. Bem, e ali foi conversando, exigindo dinheiro para o gerente, é um gerente cotelo. Aí ele falou assim, eu quero 30 milhões. Falei, mas não tem 30 milhões. Era dia 10 é dia do pagamento do comércio e da indústria da cidade. Então a saída de dinheiro, o movimento é muito grande. Aí desci na tesouraria falar com o tesoureiro. O tesoureiro era o seu Eli Bruder. Eli, o homem está querendo dinheiro lá em cima. O que você tem aí? Abre os cofres. Ele abriu o cofre e falou assim, esse dinheiro graúdo você põe nas gavetas da escrivaninha aqui da tesouraria, só deixa o miúdo, aquela tranqueira que o banco sempre tem lá de miúdo. Aí eu falei, peguei o malote de correspondência, os malotes de quase uns 90 centímetros, viu? Enchi 2 daqueles malotes e subi. Um funcionário me ajudou a subir com os malotes no piso, onde ele estava concentrado. Aí coloquei em cima do balcão, falei, ele falou, quanto tem aí? Falei, deve ter uns 8 ou 9 milhões. Ele falou, meu negócio é 30 milhões. Eu tentei negociar, mas ninguém tem 30 milhões. Hoje os bancos estão precisando de dinheiro. Nenhum banco tem 30 milhões. Falamos, eu e o coronel, com o gerente, e o gerente disse que não tinha essa quantidade nem de longe. Ele disse,
Não libero ninguém se não me garantirem os 30 milhões. Então, qual foi o nosso objetivo, eu e o coronel? Procurar fazer tudo aquilo que ele pedia para a gente. Por quê? A nossa preocupação era com os reféns ali dentro. Está entendendo? Essa é a nossa preocupação. Eu falei, só se nós emprestarmos de algum banco algum dinheiro. Aí ele me autorizaram a emprestar do Banco do Brasil. Levei para o Banco do Brasil, expus a situação que nós estávamos, que nós estávamos precisando de 30 milhões. Ele falou assim, então você pode pegar aqui. Eu fazia um cheque bancário lá da nossa agência, levei para o Banco do Brasil, pegar dinheiro no Banco do Brasil. Peguei duas remessas no Banco do Brasil. Até para atravessar a Avenida Paraná era difícil, que tinha gente dos dois lados. Eu falei, isso aqui parece a Marquês de Sapucaí, porra. Depois que começou o plano do governo, né? E que as coisas começou a tomar um rumo assim meio que esquisito, né? Que de uma hora para outra. E daí a gente foi, eu mesmo, né? Fiquei muito insatisfeito, né? E meio jovem ainda, mais insatisfeito ainda, porque a gente queria crescer, né? Mas crescer daquela forma ali, né? Um trabalho, tudo. E daí muitos amigos, teve amigos meus que chegou a tirar até a própria vida por causa disso, né? Porque a defasagem do dinheiro, aquela coisa toda que não se explica, né? E daí sabe, a gente sai da razão e perde ela assim de uma hora para outra, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Partimos para um lado meio que dificultoso, né? E aí a gente ficou sabendo da notícia do assalto e todo mundo correu para lá, a polícia, a imprensa toda, tal e tal. Foi o grande acontecimento do aniversário de Londrina naquele dia. Havia um cerco montado no local, tinha muita gente acompanhando, observando a situação toda. Mas o que você via de gente do lado de fora era coisa de louco. Eu acho... Todo mundo nos prédios, na janela, na porta, na rua, sim, de gente. Eu nunca vi tanta gente junto olhando pra agência, sabe? Tinha muita gente ali. Em todos os lugares do Calçadão tinha gente. Depois houve um cordão de isolamento da polícia, que afastou, deixou, aí ficou livre, a frente do banco ficou livre. Mas, assim, no fundo, tá parecendo um grande teatro. A hora que voltava pra agência era aquela ovação. Fiquei muito próximo. Eu fiquei junto à portaria da agência, vendo todos os movimentos deles. Como eles se movimentavam lá dentro da agência bancária. De que maneira que eu fiquei? Porque eu ficava olhando dentro da agência. Por várias vezes, eles colocavam a arma, tiravam a arma. Depois, alguns... eles chegaram até tirar o capuz, eles estavam com um lenço no rosto, tiraram. A gente queria chegar o mais próximo possível, pegar um take melhor, talvez um assaltante ali na porta do banco, um negócio. Então, a gente sempre queria estar em uns lugares que a polícia não deixava a gente ir. Aquele filme do Dia do Cão não foi mais ou menos na mesma época? Todo mundo falava desse filme naquele dia, eu não lembrando. Não, Londrina tá vivendo um grande... É verdade, Não teve... Eu não me lembro de ter, assim, nada parecido com isso, assim, teve essa participação toda. Foi uma coisa meio que as pessoas pararam de trabalhar, eu acho que parou de trabalhar. Se você fizer uma pesquisa aí sobre no comércio, parou tudo. Todo mundo ia para lá, inclusive. Muita gente passava por lá, pelo menos de curiosidade. Vamos dar uma passadinha. Dá uma espiadinha, né? Ver como é que tá o negócio. E naquele dia, eu também sempre curti tecnologia, eu já tinha um Walkman. E, por um acaso, eu maliciei, a FM não dá notícia. Então, eu botei na AM. E na AM já estava com notícia, o pessoal já estava se movimentando. Eu achei aquilo estranho e estar na universidade ali não fazia muito sentido com aquilo acontecendo. Eu peguei um ônibus da Grande Londrina para a cidade com a intenção, efetivamente, de ver de perto e registrar. Eu tenho uma habilidade
que eu sei contar a multidão. Eu olho e falo, aqui tem 200 pessoas. Tinha 600 pessoas lá, no mínimo. Né? Era para dar uma tragédia de bastante relevo. Média de umas 5 mil pessoas vendo esse espetáculo, principalmente no final da noite. Todo mundo parou. Eu acho que naquele dia em Londrina, acho que as pessoas não conseguiram trabalhar. Aí eu lembro que a minha mãe chegou no final da tarde, contando as coisas que ela já tinha escutado no trabalho, do desenrolar. Dali, por exemplo, 1 hora praticamente do início do assalto, se formou parece que muita gente se formou um aglomerado ali na frente do Banestado e tinha um dos ladrões que tinha uma espingarda. E ele apontava assim para as pessoas, dizendo assim, ó, vocês não vão sair daí, nós vamos matar esses aqui. Apareceu o repórter Paulo Ubiratã na porta da agência da Avenida Paraná. E ele queria entrar, eles não queriam deixar ele entrar. Mas ele é muito habilidoso como repórter policial. Ele dizia, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Aí esse moreno, que era o chefe, deixou o Paulo Ubiratã. Ele era jornalista da Folha de Londrina e ele foi cobrir o assalto do Banestado, né? E quando ele chegou lá na frente do Banestado, tinha uma multidão lá na frente e tal, e meu pai, na verdade, sempre foi um cara muito ativo, de ver o que está acontecendo, de tentar entrevistar o policial, entrevistar os parentes das pessoas e tal, né? E daí foi quando um marido, né, de uma mulher que estava grávida, que estava dentro do banco, conversou com ele. E ele conversou e ele disse pro meu pai assim, falou assim, disse que meu pai me contava. Falou assim, eu tô com a minha esposa lá, eu não sei o que fazer, por favor, me ajuda em alguma coisa que ninguém tá me ajudando aqui. E daí, 3 coisas que eu acho que sempre valorizaram o nome do meu pai, que era o Paulo Ubiratã em si, né? Era a questão era um homem muito corajoso, né? Honesto e tinha um coração enorme. Então, isso aí motivou ele conversar com quem do pessoal do comando, da polícia e tal, para tentar efetuar uma troca. Ele com a grávida que estava lá, que era a esposa desse senhor. Eu cheguei à conclusão que foi por impulso mesmo. Ele viu lá uma mulher passando mal, ele entrou e a hora que viu ele estava no... Você conhecia o gaúcho, ele era assim mesmo, impulsivo. Eu não acho que ele fez assim para ser... para parecer. Não era isso, era da impulsividade dele. O Paulo, ele não era só um jornalista, ele participava da notícia. E não foi só no assalto do Banestado. Eu acho que no assalto do Banestado foi uma questão mais intensa, né? Ele chegou, ele resolveu ajudar uma pessoa e se envolveu na história, participou, de repente se envolveu com os bandidos. Isso era muito próprio dele, né? Ele acreditava em uma história e ele ia até o fim com aquilo. E não foi só no assalto do Banestado. Isso era em coisas grandes, como foi o assalto, como no dia a dia trabalhando com ele. Essa história de isenção, estou longe, eu não vou dar minha opinião, isso não tem nada a ver com o Paulo Ubiratã, isso nunca foi ele. Não é uma pessoa que contava uma notícia, uma pessoa que vivia uma notícia. O Paulo Ubiratã vivia aquilo lá que ele falava. Então, realmente... era de uma intensidade que poucas vezes eu conhecia. Minha mãe falou, olha, Tânia, está acontecendo uma coisa, está falando no rádio, que está tendo um assalto e o Paulo Ubiratã está lá na porta do banco conversando com os bandidos. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei louca. Eu falei, nossa, esse cara está brincando comigo. Está brincando comigo. E agora o que eu vou fazer? Eu com o filho, com o nenenzinho no braço. Ele falava bastante do assalto, porque foi um fato muito marcante na carreira dele. Porque aquelas pessoas que não o conheciam ainda, porque ele era repórter e tal, muita gente já conhecia, ele fazia polícia e tudo mais. Mas ele ficou marcado com essa história porque ele ajudou a resolver uma situação. Ele foi um herói, ele não foi só um jornalista, né? Ele interferiu no fato e para ele isso era muito importante. Ele deu início à retirada dos primeiros reféns dentro da agência bancária.
Ele pediu para os bandidos, primeiro, para tirar as grávidas, os idosos, né? Os bem idosos. Ele se dispôs a retirar, inclusive, as mulheres no próprio ombro. Elas eram retiradas com todo o cuidado por ele. O Paulo Biratã começou a carregar as mulheres no ombro e sair do banco e carregando gente. Aí começou o processo que eu acho que o Paulo Biratã, que começou a negociar com o jornalista, para tirar as mulheres, crianças, começou a descer muita gente. Eu conheci o Paulo Biratã, quando eu vi a voz dele, me deu uma segurança, porque eu falei, agora já tem gente aqui dentro para nos proteger. Aí eu lembro que o seu Cotelo chegou e falou, Celinha, fique tranquilo, já vai resolver, fique tranquilo. O Cotelo era assim, ele era super... Daí ele passava, a gente está tentando negociar aí, fique sossegado. Aí nós começamos a conversar, e aqui, conversando, e foi fazendo assim tipo de uma confiança. Ele pegando uma confiança em mim e no coronel. E ficou ali aguardando chegar o dinheiro e nada de chegar toda a quantia. Chegou acho que 20 e poucos milhões, exigiram mais. E foi aquele tumulto. Então havia uma certa... Passou-se do decorrer do assalto uma segurança para quem estava ali de que para nós não aconteceria nada da parte dos ladrões, né? Mas quando chegou 2h30 da tarde, depois que o Cotelo já chegou, negociou, daí eu só fiz assim. Aí ele, cara, chegou, o que você quer? Eu quero ir no banheiro. Aí o ladrão falou assim, quem quer ir no banheiro? Todo mundo, eu também quero, eu quero, todo mundo quer ir no banheiro. Daí eles levaram, mas não podia fechar a porta no banheiro, eles ficaram na porta do banheiro. Na verdade, ficou até meio engraçada a situação, né? Porque você está dentro de um banco, um assalto, se eu não me engano, eu pude até ir no banheiro. Posteriormente, ali, o Moreno mandou que fosse comprar alimentação para o pessoal, que já era... Nós entramos ali, era 11h30 da manhã, e esse assalto foi até umas 5h30, 6 horas da tarde, se não me falha a memória. Quando eu dobrei a Hugo Cabral, já tinha um alvoroço danado na Avenida Paraná, na porta do banco. E aí estão assaltando, é assalto, entrou ladrão, aquele rolo danado. Eu corri para a calçada do lado de lá, em frente ao banco, e eu fiquei agachado ao lado de um monte de pessoas ali, acompanhando o desenrolar. De repente, o Paulo Biratã saiu na porta do banco lá de fora, olhou para todo mundo que estava lá fora assim, ele me viu agachado lá do outro lado. Ricardo, vem cá! Falei, meu pai do céu, vem cá! Eu fui. Entrei dentro do banco e eles queriam alguém para ir comprar lanche para eles, os assaltantes. Ó, vai lá no fundo que ele quer falar com você. Ele me entregou 2 notas, eu acho que 2 notas de 50. Me entregou, vai comprar lanche para nós. Falou assim para mim, e falou firmão, vai comprar lanche para nós. Quando eu virei para sair de dentro do banco, falou, ó, compra bastante chocolate, viu? Eu me lembro que eu comprei 2 bandejas de iogurte, cada uma com 6 potinhos de iogurte, né, que ainda hoje tem. 2 bandejas de iogurte. Comprei umas 10 barras de chocolate Galac branco, que ele recomendou para comprar chocolate. Comprei, tinha meia dúzia de coxinhas ali na vitrine, eu comprei meia dúzia de coisa. Pedi meia dúzia de pães, que ali era uma padaria, acho que ainda é. E comprei um pouquinho de presunto e queijo. E fomos gestionando no sentido de ele liberando as mulheres que estavam passando mal e etc. E ele liberou várias dessas pessoas à medida que ele ia vendo que a gente estava atendendo às suas exigências, arrebanhando dinheiro para tentar juntar quantidade. Aí quando eles começaram a tirar as pessoas, aí que entrou, não sei se é capitão, tenente lá, aí eu não estava conseguindo quase nem falar. Aí ele falou, só as pessoas que estão passando mal que vai sair. Grávida, quem está passando mal e de idade. De idade. Aí eu falei que eu não estava conseguindo ficar de pé, conseguir andar. Aí eu fui de braço, de braço. Eu juntei assim. quando falou isso, grávida, de idade e passando mal, eu não estava me enquadrando em nenhuma das 3. Aí eu falei, fazer o quê? Aí a hora que ele foi para levar ela, foi para deixar, a mãe é minha. Quando estava na porta já de saída, aí ele, ops, você, para aí, você não.
Aí, aquela freadinha, aquele gelo no coração, vou perder o show? Aí minha mãe falou assim, se você não sair, eu não saio. Aí eu falei assim, ó, aí ela deu uma bambeada assim, eu falei, ó, ela tá quase desmaiando, não posso levar minha mãe, não? Eu levo ela e volto. Aí ele fez assim, vai. Aí ele... Vamos providenciar, estamos arrumando o carro. O Moreno, ó, que a mulher tá passando mal. Pô, libera aquela mulher. Libera aquela mulher, pô, o dinheiro tá vindo, tá tudo... Tá bom, solta ela. Então era assim. Aí nisso, os bandidos assaltaram, chegou numa mulher lá, colocou um pacote de dinheiro na bolsa da mulher. Eu falei assim, eles vão dar dinheiro pra nós também, nós estamos casando, eles vão dar dinheiro. Aí ele falou assim, vocês vão fazer o quê? Eu tô com o papel do boleto pra pagar no banco, né? Eu vim pagar aqui que eu vou casar, daqui 15 dias. Ah, então os pombinhos vão se casar? Nós vamos casar. Aí eu falei assim, ô pai, aí eu dou um dinheiro. Ficou mais ou menos uns 25 minutos. Aí o bandido chegaram e falou assim, tinha um barbudo lá, chegou, vamos liberar esses dois casal aí, a senhora? Aí botou no bolso de uma senhora, de uma velhinha, um pacote de dinheiro. Não sei quanto tinha, nada. Aí falou, vamos dar para nós também. Para nós não deu, não. Aí ele falou, mulheres, pode sair. Aí o seu Cotelo, as mulheres do caixa podem sair. Aí fomos correndo pegar a bolsa, aí o Moreno falou assim, não, elas não vão embora, elas ficam. Porque sabia que quem estava no caixa era funcionário, né? Aí não deixaram nós sair, só deixaram o pessoal da frente. Aí eu voltei no Banco do Brasil, peguei mais no Banco do Brasil nota de 500 que fazia volume, enchi mais um malote e vim para a agência. Falei, o que eu consegui agora foi isso aqui, eu não tenho mais dinheiro nenhum. Isso já devia, pelos meus cálculos, já devia ter uns 28, 29 mil. Falei, se você quer contar, pode contar. Eu falei para ele. Só que você demora, quanto tempo para você contar todo esse dinheiro? Se você tiver todo o tempo, pode começar a contar. Assim que conseguiu pegar a quantia certa, inclusive dos caixas do banco, aí ele fez o seguinte, queria uma forma de sair, ele pediu um ônibus. Primeiro ele pediu um ônibus. Ofereceram um avião, eles não quiseram um avião, Moreno não quis o avião. Vou abrir um parênteses. No intervalo, eu falei assim, para onde você vai esse dia? Você já tem jeito de sair daqui? Eu achei que ele estava com um plano certinho para sair. Ele não conhecia nem a cidade nem as estradas. Eu falei, quer arrumar um avião? Não é mais fácil de sair? Ele disse que não, que ele queria um ônibus. Aí eu lembrei do ônibus do Calixto, que era um ônibus que a gente vai fazer pescaria de vez em quando. Aí ligaram para o seu Calixto, ele arrumou o ônibus. E veio o motorista Borracha, que era amigo da gente lá de pescaria. Eu trabalhava no Instituto de Hematologia com o Dr. Calixto, com um ônibus, que eles queriam, eles estão exigindo um ônibus. Aí eu estava com ciúme do ônibus, porque nós mandamos reformar esse ônibus. Era a primeira viagem que nós íamos fazer com ele e fomos levar os bandidos, né? Aí eu falei para ele, não, eu levo o ônibus. Ele falou, só leva o ônibus lá e larga lá e volta para casa. O Calixto não queria que eu fosse dirigir. Mas, infelizmente, eu cheguei lá, eu fui chamado para dentro do banco, os bandidos queriam ver. Eu sempre cortei o cabelo muito curtinho, eles acharam que eu era policial. Eles queriam ver meus documentos para ver se eu não era policial ou não era. E aí o Barba falou, você vai com a gente? Eu falei, não sei. Ele falou, não, vamos sim. Aí que veio, né, o que fez eu ir foi o doutor Vandercy Curral Fernando, era meu amigo, eu conhecia a família dele inteirinha, conheci ele desde moço. E ele falou para mim, você vai comigo, sim, você vai comigo. Você vai dirigindo, porque eu preciso de você, ele falou. Aí ele ainda falou baixinho para mim assim, bandido não gosta de policial civil. Bandido não gosta de policial civil. E você vai comigo, porque o único policial civil que está aqui, os outros dois é militar, que era o comandante e o capitão, né? Que estava junto. Daí o chefe deles, o que estava comandando ali, ele falou assim, ó, pessoal, agora nós já arranjamos um ônibus lá e nós vamos liberar vocês. E ele, então, decidiu que assim liberaria os reféns
mas que ele ia levar uma quantidade de reféns com eles, no ônibus. E decidiu que seríamos inicialmente 11 os reféns, que seria eu, que seria o coronel, que seria o doutor Vandercy, delegado, que também, depois que eu e o coronel estávamos ali, ele também compareceu, que seria um repórter que compareceu ao local, porque era repórter policial e certamente queria dar a cobertura daquele evento grandioso, sob o ponto de vista jornalístico, que era o Biratã. Apareceu ali no local também um advogado, Lertes de Araújo, e ele decidiu por mais algumas pessoas, inclusive umas funcionárias do banco, tinha um advogado do banco, e tinham caixas, acho que 2 ou 3 caixas do banco. Deu um total de 11. E ele falou assim, agora nós vamos sair, né? E só que nós vamos escolher algumas pessoas que estão aqui para fazer um escudo humano. Aí ele começou a apontar assim, você, ele foi escolhendo as pessoas. E eu fui um dos que ele chamou, vamos dizer assim, né, para fazer parte desse escudo humano. Aí o Moreno pediu que arrumasse umas fita crepe. E o que ele fez? Pegou, fizemos um círculo, todos amarrados na mão assim, círculo, para sair, o objetivo dele era sair no meio do círculo com os malotes de dinheiro. Esse é o objetivo deles. E foi o que aconteceu. Aí nós fizemos uma roda, eles cruzavam nossos braços com fita crepe, né, quem ficava de fora, um para dentro, um para fora, e nós fomos saindo com eles dentro desse círculo. E fomos até a porta do ônibus, que estava parado ali na frente. E nisso, o que estava com a espingarda apontando para as pessoas, ameaçando, ele pôs a espingarda no meu ombro, dizendo assim, ele vai quieto, mas ele estava preparado para dar tiro lá fora. Momento fatal, que foi difícil de eu acreditar olhando pela lente, que eram os reféns num escudo humano. Infelizmente, para mim, eu já tinha assistido o Sidney Lumet uns 6 meses antes. Aquilo foi como levar um relâmpago, sabe? Que eu falei, cara, eu já vi essa cena, né? É o Dia de Cão, aqui. Talvez nesse momento a tensão tenha sido maior de todas. Porque as pessoas estão saindo, você não sabe o que pode acontecer. Qualquer uma bobeira. Qualquer bobeira, qualquer mão mais leve ali, dá um tiro e ia virar o pipoco. E aí eles foram indo assim pro ônibus, e no momento que eles saíram, que eles foram pro ônibus, eu comecei a atirar. E aí liberou, fechou a porta, liberou, todo mundo saiu correndo, eu saí também, fui embora. Quem estava dentro do banco também saiu. O fato que mais chamou a atenção foi na saída. Quando os assaltantes e os reféns entraram no ônibus, eles foram ovacionados, aplaudidos por toda aquela população que se concentrava desde o momento do assalto, desde a manhã daquele dia, em frente à agência do Banestado. Eles foram aplaudidíssimos. Mas quando fechou a porta e o ônibus começou a sair, houve uma gritaria, parecia um estádio de futebol, né? Só comemorando, meio que vibrando, as pessoas meio algumas pessoas meio num auê, assim, né? Todo mundo batia palmas, né? Gritava, né? Batia palmas. Agora não sei se estava batendo palma para quem. Se era para os marginais ou para que é. Mas essa aí foi aquele tumulto, né? Porque tinha muita gente. Os assaltantes, eles eram bem amadores mesmo. Nessa atrapalhada, eles fizeram um monte de atrapalhada, inclusive distribuir dinheiro, coisa e tal. Eles conseguiram, isso não foi específico, mas de uma forma diferente, a empatia da população. A população ali, quando eu falo população, são os curiosos, aquele pessoal que fica no entorno. Eles realmente estavam torcendo. Parece que isso define bem o nosso caráter nacional. Não sei se é porque o sistema brasileiro, autoritário, patrimonialista, leva o cidadão comum a ter uma certa orgeriza ao poder, né? Entraram no ônibus, saíram e continuavam sendo aplaudidos. O que chamou a atenção? Que o quê? Que o que se nota sociologicamente é o quê? É a aversão que o povo tem de banco. Isso ficou muito claro. A aversão era tanta, a revolta era tanta, que eles aplaudiram a ação criminosa, mas que aquele dinheiro fosse tirado e levado pelos assaltantes e que não permanecesse na agência bancária.
Barba veio e falou para mim, você conhece bem as estradas aqui? Eu falei, conheço. Ela falou, então você vai achar uma estrada bem calma para nós sairmos daqui. Você conhece, leva nós para um lugar bem seguro. Aí eu saí, do jeito que eu saí do banco, eu toquei para o lado de Cambé. Eu falei, vou levar eles na beira do Paraná Grande. Lá tem muito aquele rancho, fazenda. Eu entro num rancho daquele que tem bastante carro, caminhonete e tal, que os caras estão pescando, que não tinha muito na época, né? E deixa eles lá e eles se viram, né? Começamos a conversar com ele. E eu, para onde que nós vamos? Não, nós vamos para São Paulo. Eu falei, mas você tá ficando doido, rapaz. Se eu for para São Paulo, eles vão nos matar na estrada, eles vão pegar. Não, em São Paulo eu vou porque eu tenho tudo acertado com a polícia de São Paulo. Dizia ele. Dizia ele assim. Claro que era um delírio. Falou, não, eu quero voltar para São Paulo. Não quero ir para esse lado, não, quero ir para São Paulo, o Barba falou. O Barba morreu, falou, não, vamos voltar para São Paulo. Fui direto, toquei para Varta, pro lado da Varta. A Varta, ele falou, agora você vai andar com nós até nós passarmos por um outro ônibus, uma outra coisa, para nós fugir. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, então vamos. Aí eu fui pro lado da Varta. Aí a gente ficou sabendo que eles estavam saindo de Londrina, daí vieram passando por Cambé. Aí nessa passagem por Cambé ali, a gente ficou sabendo que eles já estavam seguindo o sentido, vamos dizer, Cambé, Sertanópolis ou Bela Vista, não sabia qual rumo que eles iam tomar. E aí a gente foi para a beira da estrada. Subi na beira da estrada, eu mais outras pessoas mais velhas, né? E daí a gente ficou aguardando. E aí naquela subida ali que faz entre Varta, Sertanópolis, no entroncamento do Trevo, Bela Vista, aí a gente viu o ônibus apontando ali, aí a gente falou, o ônibus tá vindo. Aí a gente foi mais para a beira da estrada, do asfalto. E o ônibus começou a passar e não sei se o bandido viu a gente ali, daí ele arrancou uma espingarda, aí colocou de frente assim, daí a gente voltou para a beira do barranco, era um lugar de terra assim. Aí a gente acabou deitando ali no chão ali, nessa que eu deitei assim, eu coloquei a mão de lado assim, tinha um formigueiro ali assim, daí eu fiquei com a mão em cima do formigueiro e falei, eu levanto, não levanto, o cara se eu levantar ele vai me atirar. Porque foi pedido, foi exigido pelos assaltantes que o ônibus não fosse seguido, nem pela imprensa e nem pela polícia. Quando estávamos aqui perto de Bela Vista, ele viu que estavam perseguindo, tinha jornalistas, tinha algum veículo de imprensa atrás, ele deu uns tiros para trás. Tinha um carro de jornalista, seguindo o ônibus, entendeu? Aí ele perguntou para mim assim, tem um carro seguindo nós? Eu falei, tem. Eu não esqueço nunca, era um Passat. Eu falei, tem. Ele falou, então vai bem devagar, descendo, saindo depois que eu passei do pontilhão da Varta, descendo bem devagar. Ele falou assim, vai bem devagarinho. O moreno veio com a carabina, entrou atrás de mim assim, o vidro abriu assim, ele puxou o vidro assim e deu um tiro no Passat. Os caras voaram de dentro e eu no meio do café, abandonaram o Passat. Foi quando eu fui para Sertanópolis, fui para Sertaneja, fui até Cornélio Procópio, 2 vezes eu fui até Cornélio Procópio, porque eles queriam deixar um horário para pegar um ônibus para eles ir para São Paulo, passar para outro ônibus. Quando tinha uma parada de ônibus, ele falou, ali tem polícia. O Barba falou para mim assim, para o ônibus aí. Eu parei. Ele falou assim, não tem mais farol assim? Eu falei, tem. Tinha os farol de neblina muito forte, eu acendi tudo, era 6 farol. Acendi tudo, ele falou assim pro capitão, que ele conversar mais com o capitão, capitão, tem uns caras dentro daquela casinha lá, vai sair, vou falar para você, não vou falar besteira, vai sair porcaria aí, se vocês não falar com esses caras. Aí o capitão falou, então, aí desceu o capitão e o comandante, não esqueço, o comandante deles colocou o boné, e desceram e falou, então vamos lá. Aí desceu um dos peão dele lá, não sei, dos molecadas dele lá, e desceu o Moreno. E o Barba ficou na porta do ônibus e eles desceram e foram a pé até na casinha. Apontando a arma para minha cabeça, eu fui ao local. E assim que cheguei
no ponto de ônibus atrás estavam escondidos, baixado, um cabo da Polícia Militar e mais alguns soldados que estavam para nos cercar. Mandou que eu tomasse as armas dos policiais, que eu tomasse as algemas, algemasse os soldados, algemei os soldados, o cabo, tomamos as armas, pus novamente aquele saco de estopa dele, dei para ele, aí ele viu um ônibus, um carro, um Corcel branco, estacionado a uns 50 metros do local, e falou, aquele carro é de algum policial, vamos lá. Eu fui lá, mandou eu baixar a cabeça, deu um tiro no carro, no motor, foram tudo de bala. Dessa história, ele me deu um tiro encostado no meu ouvido, me estourou o tímpano. E eu fiquei com medo nessa hora, que a gente ficou com medo nessa hora, né? Eu tô no ônibus sentado ali na frente, primeiro levar um tiro é eu, pô. O outro tá lá no fundo, deita, né? E eu, como é que eu faço? Como que eu faço? Eu, uniformizado, ele ficou meio escondido, eu fiquei à margem da rodovia, fardado, assim que parecia um ônibus da aviação Garcia, que estava indo para São Paulo, dei com a mão, o motorista parou. Parou, aí ele chegou junto comigo, assim que entrei, avisei o motorista. Falei, olha, nós somos daquela situação do assalto ao Banestado. Em Londrina, o ônibus está tomado. Parei, tinha 45 passageiros. Passou mais 13 para o ônibus dele. Pediu para que todos os reféns descessem e passassem com o malote para o outro ônibus, inclusive nós ajudamos a carregar os malotes para colocar no outro ônibus. Eu fiz, por orientação dele, mandando que os passageiros fossem para os fundos, a fim de que os reféns ficassem na frente. Na ocasião, eu inclusive falei para ele, você tome cuidado, desses passageiros pode ter alguém armado e dar um tiro aqui dentro. Ele disse, é verdade, mandou que eu revistasse todos os passageiros. Eu revistei, inclusive um estava com um revólver. Contei sobre minha esposa doente e tal, ele falou, eu faço um pacto com você, o Barba falou, e Moreno. Você vai comigo até onde puder. Quando não puder mais, eu deixo você voltar para trás. Pra você cuidar da tua esposa. Falei, então, tudo bem. Aí foi quando eu voltei para trás. Eu dizia para ele assim, falei, meu amigo, você não entre para São Paulo. A polícia vai nos atirar em São Paulo. Nós estamos aqui, desça por aqui, por Ponta Grossa, toca por Foz do Iguaçu. Quando entrar no Paraguai, você nos libera, que ele dizia que não ia nos liberar. Você nos libera e você fica com o dinheiro lá no Paraguai. Não, eu vou para São Paulo porque eu tenho acertado, você está fazendo besteira. Falei, insisti com ele várias vezes. Bom, tocamos. Bem, na Castelo Branco, eles pararam, acho que numa Belina, e passaram alguns malotes para essa Belina. Só que a Belina parece que não cabia todo mundo dentro. Então, fomos até mais para frente. Nisso, o Moreno parou uma caminhonete juntamente com o coronel, que uma metralhadora obrigou que essa caminhoneta parasse. É uma caminhoneta que estava transportando malotes, parecem para o correio. O que eles fizeram? Pararam essa caminhoneta, passaram todos os malotes para essa caminhoneta. Quando entramos em São Paulo, logo em seguida, o ônibus e a caminhoneta, ele mandou que o coronel, com a caminhoneta, tomasse um ônibus de boia fria que estava levando. O coronel cercou, dominamos o ônibus de boia fria, dominado o ônibus de boia fria, saímos desse ônibus, ele abandonou de novo, porque ele estava trocando de carro para despistar, para a polícia não pegar. Entramos no ônibus do boia fria. Mas nisso, quando eu olhei assim, eu observei que a polícia rodoviária vinha vindo devagarzinho, bem longe atrás de nós. Aí nós passaram todos os malotes para a caminhoneta e os elementos, o coronel, e o Moreno e o Barba foram na frente, dirigindo a caminhoneta. Quando está perto de Tatuí, daqui eu vejo aquele fumaceiro na frente da caminhoneta. Põe aquele fumaceiro, ele quebra pau e ele tem tiroteio para todo lado. Acho que já era umas 9 ou 10 horas da manhã. E dois policiais rodoviários na beira da estrada. Quando viram a caminhoneta e o ônibus, começaram a atirar. Deram tiro no para-brisa da caminhoneta, dessa vez, uma bala pegou no braço de um assaltante. O coronel saltou por cima do para-brisa, no asfalto, e disse, eu sou o coronel. Gritei, arranquei minha identidade, joguei no asfalto, o policial com arma e me abordou e mais uns outras armas, e aí nos identificaram. Aí uns já saíram e aí ficou só eu e o Wandercy. Eu falei, bom, eu fiquei preocupado que eles não sabiam que tinha mais assaltante no ônibus ou não. Aí eu desci com uma moça do Banestado, abraçado com ela, dizendo que eu era o delegado, tal, com a mão para cima.
e uma mão aqui no ombro dela, e que não tinha mais nenhum assaltante dentro do ônibus. Deu aquele rebuliço, os policiais pegaram o coronel, eu, o delegado, levaram num quartel da polícia rodoviária ali encostadinho, fomos lá dentro, comunicaram a polícia em São Paulo, na hora veio cavalaria, veio polícia aérea, veio todos os assaltantes, pegaram os malotes, que estava tudo dentro dessa caminhoneta, entraram no reflorestamento com os malotes, todos os 7 assaltantes. Entraram com todos os malotes. Só nos foi permitido sairmos daqui no outro dia, quando foi liberado o último refém. Tivemos notícia de que o ônibus tinha sido abandonado e o último refém deu o sinal que ele era o último, tinha sido liberado. Aí sim, nós, em 13 policiais, saímos daqui em 3 Opalas, que eram as viaturas que nós tínhamos, deixamos os tanques e saímos. Nós saímos realmente só na cara e na coragem, na vontade, porque nós estávamos no sentido humilhados. Eles abandonaram o ônibus lá e ficaram a pé. Eles ficaram a pé no meio do mato. Deixaram o armamento ali, que é uma sacola, umas 12, 15 armas, dos policiais militares e outras, e uma sacola com documento de todos eles. Quando nós achamos, foi o finado Orlando que encontrou as 2 bolsas, que nós abrimos, falamos, mas olha os ladrões aqui. Quer dizer, então, os caras não são profissionais, os caras não são do ramo. Anoiteceu, o pessoal, Polícia Civil de Sorocaba se retirou, Roubo Bancos de São Paulo se retirou, Polícia Militar ficaram alguns, e nós, os 13 com as 3 viaturas, permanecemos ali, naquela mata aonde tinha sido informado que eles tinham descido. Por volta de 4h30, 5 horas da manhã, na Dutra mesmo, na altura da Fazenda Eucatex, o Arlindo me pediu para jogar uma água na mão dele para ele lavar o rosto, tal, que ele tinha tirado um cochilo ali. E quando ele está lavando a mão, eu com uma garrafa PET, derrubando a água, eu vi 2 pessoas, 2 homens vindo de lá para cá, no acostamento da Dutra. Aí eu soltei a água, eu estava com a metralhadora cruzada nas costas, puxei a metralhadora, enquadrei, ele pegou a pistola dele e enquadrou, algemamos, os 2 elementos alegaram que seriam lenhadores ali da região. Aí eu falei para eles, não, nós somos policiais lá de Londrina, do Paraná, então vocês... Um deles falou, o senhor poderia, por gentileza, por favor, se identificar? Desse jeito, falou para mim. Tirei minha carteira, falei, está aqui. Aí ele falou assim, não vai ter violência, não vai ter pau, que era o termo da malandra, não vai ter pau. Eu falei, não, nós estamos com os documentos de vocês, nós estamos com parte do armamento, nós estamos com vocês 2 aqui. Não tem necessidade. Aí ele falou, fomos nós mesmos. Mas nós estamos cansados, o senhor tem uma água, aí a gente está sem tomar água, a gente está com fome. Aí eu dei água para ele. E cadê os outros? Os outros conseguiram, a gente se separou e não sei, a gente não sabe para onde eles foram. Clareou o dia, retornaram os policiais militares rodoviários, pessoal da Civil de Sorocaba. Aí nós fizemos uma linha e fizemos uma varredura naquele local. Na descida nós não encontramos. Quando retornamos, aí nós encontramos. Tinha 9.507.000 ou 705.000, uma coisa assim, ali dentro daquela bolsa. Uma camisa com sangue, que algum deles tinha se machucado. Nós recuperamos essa parte do dinheiro. Então, você veja bem, antes de acontecer uma cena, as pessoas elas não estão esperando que ali vai ter um incidente, né? Que vai ter um acontecimento à altura da que houve, um tiro e tal. Então a mente das pessoas sai
normal, e a adrenalina bloqueia tudo. A pessoa não lembra mais. Fisionomia, não lembra. Só uma pessoa muito fria, muito calculista, que vai descrever, que vai saber o que se passou. Entendeu? Não tem aquele que vai chegar, não, que foi assim. Ela vai perder toda a noção de espaço e de tempo. Por causa do efeito do momento, né? A cortina de fumaça. Você jura que alguém entrou no helicóptero, mas ele não entrou no helicóptero. Ele ficou fora do helicóptero. Nós paramos ali, comemos alguma coisa, tranquilo, assim, estava bem vestido, bem, sabe? O meu famoso terno branco, né? Não, eu vim de linho, né? Meu terno de linho, certinho, tudo bem ajeitado. Então ninguém vai se preocupar com quem está bem arrumado. Tá? Hoje o pessoal se preocupa mais por causa de Brasília, né? Então, mas as malas de 500 mil e por aí vai. Os apartamentos, né? Com uma fortuna, ou quase o tanto que eu estava, né? Que eu levei do banco. Após a prisão dos elementos, após o interrogatório, fica claro, fica notório que eles sequer imaginavam o que era aquela quantia de dinheiro que eles tinham nas mãos. Tanto que eles jogavam dinheiro pela janela para que as pessoas entrassem na rua para evitar uma perseguição, deram dinheiro para os reféns. E sempre ficou no ar aquela dúvida. Afinal, não foi recuperado todo o dinheiro. A rigor, todos nós éramos, a rigor, até suspeitos. O que eu gostaria de dizer é que, no trajeto, ninguém ficou com malote algum. Não era nem possível isso, porque eles mantinham o controle rigoroso de todos os malotes. Não iam deixar malote com ninguém, até porque não havia razão. O dinheiro que resolveu dar para alguém era para algumas pessoas e deu em nota assim, como fez para mim. E eu sei que ele fez para mais 2, 3, que eu não me lembro quem, mas eu sei que ele fez. Pois bem, mas parece-me que está faltando dinheiro. Devemos levar em conta que nem foram localizados todos os malotes, nem foram presos todos os assaltantes. Um deles, que a gente chamava de Barba, não foi identificado sequer o nome, nunca foi preso. Mas também tem outra tese de que esse Barba não existiu. Todos receberam dinheiro. Inclusive, o Paulo Biratã chegou com um envelope cheio de dinheiro, bem lotado de dinheiro. Ele chegou e falou, que bom, né? Pelo menos isso. Depois que ele voltou, ele falou, de jeito nenhum. Isso aí você guarda bem guardado, que a gente ia viajar, né? Perto do Natal, antes do Natal. E eu vou devolver esse dinheiro para o banco. Eu falei, imagina, vai devolver o dinheiro para o banco. Você acha que alguém vai devolver? Ninguém vai devolver. Por que você vai devolver? A gente está precisando, né? Ele falou, de jeito nenhum, eu vou devolver. O Moreno processou ele de dentro da prisão. Falou que o dinheiro que ele tinha devolvido para o banco não era o que ele tinha dado para ele, que ele tinha dado bem mais, que ele tinha roubado o dinheiro. Daí eu falei, viu? Falei para ele, viu? Não falei para você ficar com o dinheiro? Nós temos que agora esperar o Manuel chegar em Londrina para sabermos aonde está o restante desse dinheiro. Parece-me que já foi um total de 25 milhões aproximadamente. Graças a Deus, não houve nenhum refém, não houve nenhuma vítima e estão todos quase na cadeia. Faltam, portanto, cerca de 5 milhões aí.
Nós fomos para lá por uma razão simples. Resgatar a nossa dignidade, como policiais. Essa é a realidade. Se você falar com os outros companheiros que estiveram conosco lá, em Sorocaba, eles vão falar isso. A nossa dignidade foi ferida aqui, porque nós nos considerávamos bons policiais. Aí os caras vêm aqui, arrebentaram com a cidade daquele jeito, as chefias foram fracas, não foram profissionais na hora da ação, então foi uma desmoralização muito grande para todos nós. Então nós saímos daqui mesmo com sangue no olho para ir para lá e prender os caras, resolver o caso, a gente precisava daquilo. E conseguimos. Conseguimos, ainda bem que conseguimos. Até porque nós não tínhamos antecedente de assalto daquela envergadura e não tinha protocolo. E até aquele momento foi o assalto com o maior número de reféns no Brasil, até então. O que valia era a nossa formação, na escola de formação de oficiais, na formação de Estado-Maior, que o coronel tinha. O coronel tinha curso na polícia da Alemanha, era um homem extremamente preparado, frio, muito equilibrado. Mas o objetivo era para ninguém fazer nada por causa dos reféns. Tomei conhecimento depois que existia uma determinação superior de Curitiba, tanto para a polícia daqui como a polícia do Estado de São Paulo, para não tentar impedir para que não acontecesse nada grave, em razão dos 17. Mas a polícia estava preparada, tinha condições. Que a determinação da época do governador é que entregasse o dinheiro, é que deixasse eles fugirem e que todo o dinheiro pedido fosse levado para os assaltantes. No momento, quando eu vi, eu me assustei, né? Falei, nossa, hoje nós estamos aqui numa situação difícil. Nunca imaginávamos que iam terminar da forma que terminou, graças a Deus, sem ninguém machucado, sem ninguém baleado. Isso foi muito importante. E talvez, pelo fato de eu e o coronel pegasse uma confiança no Moreno, e ele pegava confiança em nós. Por quê? A gente sempre procurava ajudá-lo em tudo que ele pedia, para evitar uma tragédia. Minha visão é completamente diferente. Minha visão é não deixar o vagabundo sair dali com um refém, nem com armamento, muito menos com dinheiro. Mas, como você disse, existe uma ordem superior. Agora, existem muitas formas de se evitar um derramamento de sangue. Por isso, existe hoje uma técnica, um protocolo, uma forma de ação que naquela época não foi usado. O governador e Curitiba decidiu que, inclusive, ia nos dar uma comenda. Nos iam dar uma medalha para eu e o coronel, uma medalha chamada Humanidade, que é quando o oficial, o policial militar, num evento, ele se comporta de tal forma, pondo em risco a sua própria vida para salvar de outros. E nos chamaram em Curitiba para nos dar conta disso. E lá fomos eu e o coronel. Quando chegamos em Curitiba, chegamos no comando do interior, o coronel falou assim, Marcondes, você fica aqui que eu vou levar o Brickman lá no Estado-Maior. Levou no Estado-Maior, dali levou ele no secretário de Segurança. E o coronel voltou uma fera de bravo. O coronel disse o seguinte, esse assalto em Londrina, a gente aprendeu muito com esse assalto. Aprendeu muito com os assaltantes. No sentido de que nós não tínhamos tido nenhum assalto com aquela envergadura e a gente começou a adquirir, pelo menos um know-how, uma metodologia, como é que se desdobra, como é que deve se comportar. O governador de São Paulo ficou louco de bravo quando saiu isso na imprensa de São Paulo. Ligou para o governador do Paraná e disse assim, como é que você tem um coronel desse tipo que me fala que aprendeu com o assaltante, que me fala que aprendeu com o crime, que despreparo. Conclusão, nós íamos receber a medalha em Curitiba. Não recebemos a medalha, o coronel quase ficou preso. E como eu era subordinado, arriscava ficar preso junto. Em síntese, não ganhamos a medalha, ficamos com o suspeito de ter desviado parte do dinheiro, fiquei com o ouvido estourado. Eu coloquei assalto à brasileira, porque eu notei que esse assalto tornou-se interessante para mim, foi por isso que eu escrevi o livro, que eu notei que ele formou um pequeno microcosmos de mazelas brasileiras, como o despreparo profissional dos assaltantes, da polícia, dos meios de comunicação, né? Os vícios que surgem ali, né? A improvisação, que
que é uma mazela típica, né? O fascínio brasileiro por espetáculo, por circo, né? O fascínio brasileiro por um circo que reúne polícia e reúne assalto, né? Enfim, tantas mazelas, tantas facetas do caráter brasileiro apareciam no assalto que eu vi que era um assalto à brasileira. Foi um fenômeno, que eu chamo de fenômeno, no caso, foi o seguinte, que em 87, em dezembro, teve esse assalto ao Banestado. Era um grupo de malucos que resolveram pegar dinheiro fácil. No assalto ao Banco do Brasil, em Faxinal, depois, era um cabeleireiro que não entendia nada de armas. No assalto ao Banco do Brasil em Goierê, também era um pessoal... Então, quer dizer, pessoas se reuniam e achavam que assaltar banco era interessante. Inclusive porque a mídia dava muito destaque. Nossa, ela é amiga irmã da gente. Nossa a Leninha. Senhora, era A Leninha era muito bonita. Linda, ela linda. era galanteada por todos os homens funcionários. Ela era linda. Ela era loira, muito e ela ainda bonita. era motoqueira. Ela usava moto. E daí ela era uma menina muito linda. E ele se encantou, pelo menos o pessoal do ônibus disse, que ele se encantou por ela. E me falavam também na época que esse moreno era muito bonito. E que até dentro do ônibus eles ganharam chocolate, tinha uísque, não sei se alguém falou também disso. E parece que eles tiveram um namorico lá no fundo do ônibus. Aí na hora que chegou na Lena, que ela já estava meio de olho e tal, aquela coisa toda, assalto, assaltante, refém. Aí ela é uma cena assim muito interessante, sabe? Ela falou pra mim assim, Moreno, você é meu amigo? Eu falei, lógico que eu sou. Até o final da vida? Eu falei, até o final da vida. Aí ela virou assim, ficou olhando, e o pessoal tudo assim, olhando, né? Então eu vou com você. No outro dia cedo, que eu fui começar o serviço, eu limpei um banheiro, quando eu fui limpar o outro, ele estava entupido. Aí eu fui desentupir, estava entupido de dinheiro. O chefe, o presidente, falou para mim assim, perguntou, quanto você ganha? Eu falei, eu ganho um salário mínimo. Ele disse para mim, o juro do dinheiro dá 3 salários mínimos e meio. Que ele me perguntando, fazendo entrevista, por que que eu fiz aquilo, por que que eu entreguei, que ninguém faria aquilo que eu fiz. Na Bíblia está escrito que nós temos que viver do suor do nosso rosto. Aquele dinheiro não era suor do meu rosto. Aí eu pensei assim na hora, né? Provavelmente eles vão me dar um pouco do dinheiro, porque eu naquela situação difícil que eu estava, né? Aí quando ele falou para mim assim, você vai ser funcionária do Banco do Estado do Paraná. Eu era assalariada, eu aposentei como bancária, sem ter estudo, sem saber nada. É obra de Deus, não é? Chefe, Qual surgiu a ideia? Olha, às vezes num barzinho, né, na minha própria casa. Olha, a fuga surgiu assim de uma maneira até que repentina, né? Houve o plano, tá? Não foi aquele plano assim, digamos, eficiente, mas deu para manter. Não, nós planejávamos, no possível, no momento nós simplesmente pegamos um táxi, né? E o motorista colaborou com a gente, tá? E eu volto a frisar que quando nós furamos a barreira, tá? Todo o dinheiro, ou parte dele, com exceção desse dinheiro devolvido pelo doutor, tá? Ele ficou todo no carro. O dinheiro perdeu o valor, né, na época, e as coisas foram ficando difíceis. Os bancos reteram que a gente tinha na época. Igual a minha filha, ela sofreu uma queda, né? E eu fui no banco para tirar um dinheiro às pressas para pagar o médico. E eu não podia tirar porque era só
aquela mixaria lá que podia pegar. Aí eu falei, bom, eu não posso pegar? Não posso tirar o que é meu? Aí eu fui lá, levei tudo que o banco tinha. Trabalhador, trabalhadora. Amanhã, domingo, dia 10 de dezembro, faz aniversário o assalto contra o Banestado, aqui de Londrina, que eu fui um dos reféns. Não vou nominar os outros reféns para não cometer esquecimento e praticar injustiça, já que eles agiram como verdadeiros heróis e nunca receberam nenhum agradecimento por isso. Estou aqui falando de mim, minha gente, dos meus companheiros que foram reféns do mais longo assalto do Brasil, para mostrar a impunidade em relação ao outro assalto que praticaram contra o Banestado. Lembro até hoje que ninguém foi preso quando, em outubro de 2000, o Banestado foi privatizado. Vocês lembram disso? E a gente, assalto não se faz apenas com armas, gritarias, etc., mas também na sacanagem por debaixo do pano, no silêncio, quando roubam do rico, roubam do remediado, roubam do pobre. O ladrão silencioso é pior que o bandido comum, pois, como podemos ver, eles são mais espertos e ficam na impunidade, principalmente os políticos, o governador na época, os deputados estaduais que deram um aval para que se praticasse aquele assalto. Deste assalto, roubo, nos restou uma dívida de 5 bilhões de reais com a União, que se paga mensalmente 50 milhões por mês para amortizá-lo. Reparem o que se poderia fazer pelo social, pela educação, com esse valor que pagamos todo santo mês. E a gente, todos os paranaenses pagam essa dívida, sim, e assim são reféns dela, Infelizmente, o dia de cão do paranaense ainda não terminou, até que se penalize essa quadrilha que deu de presente o Banestado ao Itaú e continua na impunidade, minha gente. A lembrança dessa safadeza vem junto em relação ao dia de hoje. Se está comemorando o Dia contra a Corrupção. Hoje é o Dia contra a Corrupção. Sinceramente, minha gente, me sinto mais vítima desse assalto cometido em 2000 do que aquele em 1987, que amanhã faz 19 anos e eu fui um dos 12 reféns. Trabalhador, trabalhadora, pense nisso.